vendas se aprende. Ó, vendas não é dom. Esse é um mito. Outro mito. Produto bom se vende sozinho. Não é verdade. Bom, todo mundo que conhece a minha história, que me conhece, sabe como é que aconteceu a minha vida, sabe que as coisas começaram a mudar na minha vida através das vendas. Não é? Eu não tinha a menor pretensão de trabalhar com vendas. Eu estava me preparando para ser funcionário público. Aliás, eu fui funcionário público, eu fui militar por 2 anos. Né? E as coisas não deram certo nessa área. E eu acabei saindo e estava prestes a começar a fazer minha faculdade quando comecei a trabalhar com vendas. E aí, através das vendas, as coisas deram muito na minha vida. E além disso, vendas é o que existe em comum em qualquer empresa. Você pega a indústria, você pega o varejo, você pega serviço, tecnologia, qualquer área que tem um produto ou um serviço, isso vai ter que ser vendido. E o que pouca gente sabe é que vendas não é uma coisa orgânica que rola. O produto é bom, então o consumidor vai lá e compra. O consumidor talvez compra em 10% das vezes. Em 90% das vezes, esse consumidor passou por um funil onde a empresa, de maneira ativa, ela fez uma prospecção e passou por esse processo até vender para aquele cara. No final das contas, a empresa vendeu para aquele consumidor, não foi o consumidor que foi lá e comprou. Talvez em 10% das vezes o consumidor vai lá e compra. E até às vezes que o consumidor vai lá e compra, está sendo vendido para ele até sem ele perceber. Sim. Ele entrou no funil, ele viu uma propaganda, ele clicou alguma coisa, pediu informação, ele foi pegar uma promoção, enfim, ele foi abordado. Então, na realidade, o que existe em comum em todas as empresas, que é vendas, não é uma coisa aleatória, é um processo, é uma técnica, é uma estatística, tem todo um trabalho para que essa venda de fato aconteça. Ela não rola. Vendas não rolam. O cara abre um negócio e aí abre as portas, eu abri e aí as vendas acontecem. Tipo assim, vou pegar um ponto movimentado aqui que vai encher de gente que vai vender. Cara, quando o cara pegou um ponto movimentado, de certa forma ele teve uma ação de pegar um ponto movimentado que de alguma maneira, estatisticamente, vai gerar alguma quantidade de vendas. Mas essas vendas não aconteceram. Tem um ponto ali movimentado que o cara pagou por ele. Então, até aí, nesse caso, ela não é espontânea. Então, o ponto é que é interessante que as pessoas entendam, e elas têm entendido cada vez mais, porque nunca se falou tanto sobre esse assunto, eu fico muito feliz por isso, que as pessoas estão com um nível de consciência maior sobre vendas. Então, vendas se aprende. Ó, vendas não é dom. Esse é um mito. Outro mito. Produto bom se vende sozinho. Não é verdade. Não basta o produto ser bom. As pessoas precisam saber que ele existe. As pessoas precisam ser estimuladas a consumir esse produto que é bom. Aliás, o produto ser bom é quase uma obrigação. A Apple não gasta milhões de reais fazendo uma live de anúncio dos novos produtos porque ela só quer ser legal. Não. Ela quer te causar desejo para você comprar o mesmo celular que você já tem no bolso. E ela gasta milhões de dólares em campanhas publicitárias também. Ela não fica quietinha ali. A Coca-Cola até hoje gasta milhões em conteúdo publicitário. E aí existem também a comunicação do ponto de venda, o treinamento dos vendedores. Tudo isso não é uma casualidade. E quem entende esse jogo, entendeu o jogo do capitalismo. Porque nós estamos no capitalismo, esse é o modelo vigente no mundo. As pessoas têm que comprar, as pessoas vendem. Não é? As transações voluntárias entre pessoas e marcas, entre marcas e empresas, elas continuarão acontecendo. E quem aprender a jogar esse jogo vai sair ganhando nesse jogo. Então, uma empresa não fatura mais do que a outra porque é sortuda. Ela fatura mais porque vende mais. E ela vende mais por quê? Porque tem processos de venda, teve um branding, teve um investimento na marca, teve investimento no produto. Tudo isso faz parte de um processo para que as pessoas decidam comprar mais naquela marca em vez de outra marca. Você acha que... Isso se aprende.
a gente falou de Apple, Coca-Cola, marcas gigantes que tem muita verba de marketing, muita história, tem um monte de coisa. Você acha que, assim, essas marcas, elas, quando o cara tá começando, ele precisa investir ainda mais, o time de venda ele vai ser ainda mais impactante no negócio dele do que quando o negócio já tiver um tamanho gigante, que se vende sozinho. Então, assim, maior ainda. Começo. É porque, de novo, não se vende sozinho nem quando ela é grande. O cara foi lá porque foi estimulado, teve a campanha, etc e tal. Sim. Eu diria que um pouquinho vai sozinho. Não, mas o vendedor da Apple, só se ele bater na minha cara, eu não vou comprar, entendeu? Isso aqui você, loja. Você já, loja. Você fala assim, mas cara, você já foi me insultar. Então, mas você já foi porque você tá entendendo, o vendedor só aquele cara da última linha ali. Entendi. Aquele cara que se bater na tua cara, tu não compra. E se bobear, compra. Desculpa, eu só queria comprar. Desculpa. Mas, enfim, teve um processo de venda que antecedeu a tua chegada naquela loja. Você foi impactada, a tua experiência, o produto, o atendimento. Tudo é processo de venda. E o ponto é que se aprende. Agora, você está certíssimo quando tu fala. Uma empresa começando, ela desenhar melhor um processo de vendas, tem muito mais impacto. Porque é possível você desenhar processos de vendas numa empresa iniciante quando você não tem sequer dinheiro para fazer propaganda. Propaganda não é um negócio barato, é um negócio caro. Sim. Mesmo na internet não é barato, na televisão mais caro ainda. Então uma empresa que está começando não tem grana para fazer publicidade, ela faz como para ter cliente? Existem processos de vendas que você consegue trazer clientes mesmo tendo um custo de aquisição zero. O que é impensável, né? Sim. Você precisa gastar alguma coisa, mas é possível você vender com custo de aquisição zero. É possível. E isso são técnicas. E essas técnicas se aprendem. Elas não são resultado de um talento nato, que muita gente acha. Não é um dom. Geralmente um cara falastrão, o cara pensa, esse cara pode vender. Vendedor. É um bom vendedor. Papo de vendedor. Papo de vendedor. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Vende mais não é quem fala mais, é quem executa melhor a técnica. Às vezes tem um cara que é tímido e que vende bem. Segue o script. Que o cara tem um script, o cara entendeu a estratégia, o cara sabe se conectar com a outra pessoa, mesmo sendo tímido. Não é? Então você tem... isso é técnico, isso aprende. Olha só, viu só o nível... Agora, você quer aprender para ganhar mais dinheiro, para crescer na empresa, para ser promovido de vendedor para, quem sabe, um gerente comercial na sua empresa, porque você está mais preparado, ou até na área de marketing, ganhar mais. Ou se é empreendedor, vender mais, e aí ainda ganha uma titulação acadêmica de uma pós-graduação lato sensu, que é o MBA, aí beleza, esse é o perfil desse cara. Vai explicar. Então, assim, sendo bem franco, não é? Aliás, eu acabei de usar uma técnica de vendas aqui. Quer que eu explique a técnica? Explica, por favor. Desvenda. Vende mais. Entendi. Não faça. Meu, não compra. Não compra. Não é pra você. Não é pra você. Não é pra você. Isso é uma técnica de vendas. Caramba. Tá bom. Essa foi o de bônus.